Fala galera, joinha, joinha? Então, hoje vai mais um programa, né? E hoje vou unir dois assuntos agradáveis. A editora Resistência Cultural, que eu já falei para vocês sobre ela, uma editora conservadora que tem excelentes publicações, né? E para falar deste livrinho, né? Um assunto que é comum aqui, que é a organização da direita, o que é o conservadorismo, como o conservadorismo funciona. Né? Nada melhor do que uma indicação bibliográfica que faz indicações bibliográficas. Olha aí que coisa interessante. É aquele pacote que vem com pacote dentro. Né? O livro é o livro do Lucas Berlanza, né? Editado pela Resistência Cultural. Resistência Cultural, uma editora de livros conservadores que faz aquele trabalho do qual eu falava no último vídeo, né? Publicar, traduzir grandes pensadores conservadores, pensamento conservador, pensamento conservador nos dois sentidos que a palavra possui, né? Tanto no sentido do conservadorismo ibérico, que é um conservadorismo mais nacionalista, menos liberal, às vezes até um pouco antiliberal, mas também dá a perspectiva liberal, né? Este livro do Lucas Berlanza, que é um guia da nova direita, ele tem essa perspectiva mais liberal, né? Do conservadorismo liberal, conservadorismo inglês. Mas a editora publica também outras perspectivas do conservadorismo. Né? Eu já falei para vocês que conservadorismo é a ideia de que é necessário conservar o que há de melhor. Os melhores valores, aquilo que é eterno, aquilo que foi construído durante muito tempo, maturado, guardado com muito cuidado, que não pode ser destruído por uma revolução. Ou seja, o conservadorismo é contra-revolucionário. Apesar da existência da palavra revolução conservadora, né? Uma revolução conservadora seria aquela que ocorre no sentido de recolocar no lugar as coisas eternas. Né? Mas o conservador, ele geralmente está mais para um reacionário, aquele que reage contra a revolução, do que para revolucionário. Este livrinho, editado pela Resistência Cultural, se chama Guia Bibliográfico da Nova Direita, e ele trata de 39 livros para compreender. Ele fala em compreender o fenômeno brasileiro, mas vai além disso, para compreender o que é o conservadorismo, como ele funciona e como se aplica no caso brasileiro. O que aconteceu no Brasil para que você tivesse um reavivamento da direita, né? Antes de seguir falando sobre o livro e os livros de que ele trata, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as novidades, comentar, curtir e compartilhar este vídeo. Né? Quanto mais você comenta, curte e compartilha, mais o canal cresce. O canal crescendo, você tem um veículo de ideias conservadoras sendo melhorado, ativado, e aí a gente vai poder, inclusive, fazer mais vídeos semanais, né, comentando mais coisas, notícias da semana, etc. Né? Por enquanto, a gente tem um canal pequeno, né, e o crescimento desse canal é que vai determinar essa ampliação da atividade. Como eu falei para vocês, a gente vai sortear um livro quando chegar a 1000 inscritos no canal. Tá quase chegando, a gente já ganhou o livro, né? O livro do Miguel Ayuso, um conservador ibérico muito bom. E este livro será sorteado entre os inscritos do canal. A gente vai verificar que uma modalidade de sorteio que seja justa, né? Para que os inscritos possam ter. Mas se provavelmente terá alguma relação com os comentários. E quanto mais você comentar, maiores chances terá de ganhar o livro. Tá?
O livro do Lucas Berlanza tem prefácio do Rodrigo Constantino. Aí você já vê que ele tem uma visão mais liberal do fenômeno conservador brasileiro. Entre outros livros, o livro começa com Origem e Fundamentos das Ideias, por isso que eu falei que vai para além do título, né, que é Compreender o Fenômeno Brasileiro. Para além desse título, o livro já começa dando uma visão geral do conservadorismo, das ideias liberais, das ideias de direita, né, reunindo figuras como Mises, Hayek, né, o livro do Hayek, o Caminho da Servidão, A Ação Humana, do Ludwig von Mises, que são livros que ele faz uma pequena resenha, dá uma pequena explicação, né? E você vai ter uma lista de livros para ler se quiser compreender bem tanto o conservadorismo, quanto o fenômeno liberal, quanto o que aconteceu no Brasil. Então, tem essas três ações sendo feitas ao mesmo tempo, né? As ideias conservadoras, etapas do pensamento sociológico, são alguns dos livros dessa primeira parte em que ele explica a origem e os fundamentos do pensamento de direita, tá? A segunda parte, mais especificamente, como entender o Brasil, né, em que ele pega grandes autores brasileiros, na medida do tempo, que explicam o fenômeno do conservadorismo no Brasil. Ele começa já no Império, né? Entre outros, destaco Minha Formação, do Joaquim Nabuco, que é um dos livros que ele resenha aqui, mas há vários outros, né? E um segundo destaque, o último livro que ele recomenda nessa parte é Lanterna na Popa, que é a biografia intelectual, pessoal, as memórias do Roberto Campos, um dos economistas brasileiros que fizeram parte da história econômica do Brasil, não como alguém que comenta a história, mas como um sujeito atuante nessa mesma história. Na terceira parte, Grandes Ícones da Política Internacional, ele mostra como atuaram direções conservadoras, gestões conservadoras em diversos países. Caso da Margaret Thatcher e do Winston Churchill na Inglaterra, por exemplo. Quarta parte, um olhar sobre os adversários e inimigos. Ele faz um apanhado de alguns dos principais inimigos da visão conservadora liberal, né? Caso de Hitler, do comunismo, de Marx, do fascismo de Benito Mussolini, e alguns casos nacionais, né? De marxistas nacionais, como Nelson Werneck Sodré, ou um nacional desenvolvimentista como Geisel. Grandes temas e controvérsias é onde ele mostra a discussão existente entre a visão progressista e a visão conservadora, liberal, em alguns lugares, né? Nessa parte, trata do caso da Suécia, do socialismo escandinavo, que de nada tem de socialista, né? Do Moore, entre outros. O olhar sobre os dias atuais trata de questões específicas do Brasil atuais, recentes, né? Então ele vai tratar do livro Porque Virei à Direita, que é um livro escrito pelo Pondé, Rosenfield e... quem é mesmo o terceiro autor? São 3 autores. Pondé... Esses autores estão explicando, né, o que os conduziu para fora dessa visão progressista. De uma visão que leva em conta a revolução,
Se eu não me engano é o Coutinho mesmo. Tá? Mas são esses três autores, Pondé, Rosenfield e Coutinho, em que eles explicam por que essa guinada à direita, por que romper com o progressismo, por que romper com a ideia de revolução, por que a ideia de revolução não funciona efetivamente, né? Por que o inferno está cheio de boas intenções e não é possível, como dizia o velho Wegelin, imanentizar o escatom. Não é possível criar o paraíso na Terra. É por isso que esses autores viraram à direita, eles dão explicação do caminho que eles percorreram em relação a isso. Certo? A última parte, né? Além deste livro, na última parte, você chega até um livro que tem aparecido, que apareceu em manifestações, etc. O livro do Olavo de Carvalho, né? Que você precisa saber para não ser um idiota. O livro, ele está sempre aqui na minha estante. Esse livro é uma reunião de textos do Olavo durante alguns anos, explicando o ponto de vista conservador, né? Essa seleção é uma seleção do Lucas Berlanza. Ela é uma seleção e não a seleção, porque não existe a seleção. À medida que você vai conhecer o pensamento conservador, você vai selecionar as suas próprias leituras. O importante é começar. Este livrinho pode ser um bom começo e ele pode dar boas indicações de tudo aquilo que você precisa ler. Existem coisas e mais coisas a serem lidas, né? Aqui, por exemplo, já começa na Idade Moderna, mas você tem autores um pouco mais antigos, como Aristóteles, que precisam ser lidos para compreender bem a visão conservadora. Então, o importante é começar a ler e não parar mais e compreender bem o fenômeno do conservadorismo, compreender bem o que está acontecendo no Brasil, e assim você conseguir distinguir entre os progressistas e os conservadores, e por que é melhor conservar do que revolucionar, né? Provavelmente você vai, à medida que for lendo, ter contato com o desastre que foi o comunismo na Europa, né? Com a fome provocada, com o genocídio do próprio povo feito em praticamente todos os países comunistas, um genocídio que não foi um momento, não foi o momento da revolução, que você estava em guerra, mas algo contínuo, né? Países como a China até hoje matam grande parte da sua população, desde que isso interesse as questões ideológicas. Agora mesmo ficamos sabendo, né, durante esse período de pandemia, que aqueles que notaram a pandemia em primeiro lugar, que mostraram que ela existia, que havia um vírus e etc., que não ficaram calados diante da vontade do Partido Comunista Chinês, foram presos, perseguidos, mortos, desapareceram, etc. Então, esse tipo de ação, né, que faz com que o conservador não acredite que a revolução cria o paraíso, pelo contrário, ela é um passo para o inferno. É isso aí, galera. Voltem sempre. Não deixem de comprar o livrinho. Para comprar o livrinho, basta procurar Resistência Cultural lá no Instagram, né? Não tem só esse livro, tem vários outros livros editados pela Resistência Cultural. E você lá no Instagram da Resistência vai conhecer todos eles. Até mais. Voltem sempre. Não deixe de compartilhar. Já se inscreveu? Se não se inscreveu, se inscreva. Comente, quanto mais você comentar nos vídeos do canal, mais chances de ganhar o livro. Até mais!